Valores máximos e mínimos, parte 2. Nesta aula, nós vamos aprender o teorema do valor extremo, vamos ver o que é um número crítico, vamos ver que uma função só pode ter um máximo local ou mínimo local num número crítico, e vamos ver como determinar os valores extremos de uma função contínua no intervalo fechado AB. Vamos dar vários exemplos práticos, tá bom? Vamos nessa? Bem, o teorema do valor extremo. Vamos pensar numa função contínua definida num intervalo fechado. O teorema do valor extremo fala que essa função obrigatoriamente vai assumir um valor máximo absoluto e um valor mínimo absoluto. Então, para fixar ideias, vamos pensar nessa função aqui. Por enquanto a gente está dando gráfico, depois a gente não vai dar mais. Essa função é contínua no intervalo de -2 até 16. O gráfico dela você consegue fazê-lo sem tirar a caneta do papel. Observe que essa função ela tem um valor máximo absoluto, que é 8, e um valor mínimo absoluto, que é 1. Tá? Então, esse teorema é o teorema do valor extremo. Aqui, o valor máximo absoluto da função é 8 e o valor mínimo absoluto da função é 1. Então, vamos enunciar o teorema do valor extremo. Se f for contínuo no intervalo fechado AB, então f assume um valor máximo absoluto f de c e um valor mínimo absoluto f de d, com c e d pertencente a B. Olha, só para deixar claro, se você tiver uma função contínua, por exemplo, f de x, estamos inventando aqui qualquer função, x3 mais 8x2 mais 10x menos 20, por exemplo. Se você tiver um intervalo, de 1 até 10, essa função assume um valor máximo absoluto nesse intervalo. Tá? Depois nós vamos explicar. Esse intervalo, esse valor máximo pode acontecer no 1 ou no 10 ou no ponto interior aqui do intervalo. Ok? Vamos explicar agora o que é um número crítico. Considere essa função cujo gráfico está mostrado ali. Tá? Observe que nesta função nós temos aqui no número 2 uma reta tangente horizontal no gráfico. No número 4 também e no número 6 também. Isto leva que a derivada no 2 da função é 0, a derivada no 4 da função também é 0 e a derivada da função no 6 também é 0. Por esse motivo, esses números 2, 4 e 6 são números críticos. Números que têm a derivada 0 na função são considerados números críticos. Tá? Então, continuando aqui, observe agora outra função. Tá? Nós temos uma outra função. Nesse caso, a derivada a partir de 0 é sempre 1, que é o coeficiente angular dessa reta que dá 1. E antes de 0 é menos 1. Agora, você sabe, já vimos, que a derivada aqui no 0, ela não existe. Tá? Não existe. Não existe. Se a derivada do 0 não existe, então o 0 aqui também será um número crítico. Então, para ser um número crítico, tem que acontecer uma das duas coisas. Ou a derivada é 0, ou ela não existe. Tá? Então, se você observar aqui, no primeiro exemplo, 2, 4 e 6 são números críticos de f, e no segundo, o 0 é um número crítico da função. Então vamos à definição de número crítico. Um número crítico de uma função f é um número c no domínio da função, tal que a derivada é 0 ou não existe. Então, se o número for uma qualquer dessas possibilidades aí, ele vai ser um número crítico.
encontre os números críticos de f de x igual a x3 menos 9x2 mais 24x mais 20. Então, primeiro nós vamos determinar a função derivada. Então vamos lá. A derivada da f' de x vai ser derivada de x3, 3x2. Derivada de 9x2, 18x. Derivada de 24x, 24. Derivada de 20, 0. Tá? Agora, você tem que observar que essa derivada existe para todo x. Então, os números críticos dessa função são somente os números aonde a derivada é 0. São somente os críticos dessa função. Então, o que nós vamos fazer com a derivada? Nós vamos pegar a derivada e vamos o quê? Igualar a 0. Então, nós vamos pegar 3x2 menos 18x mais 24 igualar a 0. É uma equação do segundo grau. Todos os termos são divisíveis por 3. Vamos dividir tudo por 3. Então, vai ficar quanto? x2 menos 6x mais 8 igual a 0. Resolvendo a equação do segundo grau, você obtém x igual a 2 ou x igual a 4. Bem, esses números são os números críticos da função. Tá? São os que zeram a derivada, o 2 e o 4. Tá bom? Uma função só pode ter um máximo local ou um mínimo local num número crítico. Tá? Então vamos desenhar aqui, rapidamente aqui, uma função, né? E vamos ver essas características dessa função. Então aqui está o rascunho de uma função, vamos supor que aqui é o número 2, vamos supor que aqui é o número 5, vamos supor que aqui é o número 8. Tá? Então, nós fizemos o gráfico da função. Observe que no número 2, a reta tangente é horizontal. No número 6 também. No número 8 não tem reta tangente. Tá? Então, a derivada no 2 é 0. A derivada no 5 é 0. A derivada no 8 não existe. Os números críticos são 2, 5 e 8. Agora, atenção, não teria como essa função ter um número crítico no 3, por exemplo. A derivada dela aqui não é 0, o gráfico está caindo, é negativa. Nem aqui no 7, que a derivada, que no 7 a função está crescente, a derivada é positiva, que o gráfico está subindo. Tá? Então, os únicos candidatos para ser máximo e mínimo local são os críticos. Ô professor, mas com o gráfico é fácil. Não, mas agora mesmo não vão ter o gráfico e aí você vai separar os críticos e vai verificar se eles são máximos ou mínimos locais. Então vamos ao teorema. Se f tiver um ponto de máximo local ou mínimo local em C, então C é um número crítico de f. Então, por exemplo, esse teorema, por exemplo, quando você pega a função f de x igual a x2, ela tem um mínimo local do 0. Né? Já vimos isso. Tá? E esse 0, né, quando você acha a função derivada, você encontra 2x, a derivada no 0 é 0. Então, como ele tem um mínimo local, essa derivada só pode acontecer no número crítico, e no caso aqui é 0. Então, agora preste atenção, a recíproca do teorema pode acontecer que você tenha um número crítico e não ser máximo local e mínimo local. Então, por exemplo, considere essa função aqui, f de x igual a x3. Qual a função derivada? É quanto?
3x2. Qual que é a derivada no zero? É zero. Nesse caso, o zero, apesar de ser número crítico, não é máximo nem mínimo local. O gráfico dessa função é algo parecido com isso aqui, ó. Aqui você não tem máximo nem mínimo local, tá? A recíproca nem sempre é verdade. Então, como determinar os valores extremos de uma função contínua no intervalo fechado AB? Queremos determinar os valores, o valor de máximo absoluto e o valor mínimo absoluto de uma função no intervalo fechado. Então, vamos supor que nós temos a seguinte função, f de x, né, com x pertencente ao intervalo 2,10. Um exemplo, né? Então, como que a gente vai saber qual vai o valor máximo absoluto e o valor mínimo absoluto dessa função? O teorema do valor extremo garante esse valor máximo e mínimo absoluto. Então, você vai fazer o seguinte, você vai primeiro calcular o valor da função no 2. Então, f do 2. Vamos colocar aqui 15, um exemplo, né? Depois, você calcula o f do 10. Vamos supor 27. Agora, nós vamos determinar os números críticos entre 2 e 10. Os números aonde a derivada é zero ou onde não existe. Então, vamos supor aqui que 3 e 7 são números críticos, tá? São números críticos. Agora, nós calculamos na fórmula da função f de 3. Vamos supor que é 12. E calculamos f de 7. Tá? Vamos supor que é 0. Agora, determinamos da seguinte forma. Atenção, nós marcamos aqui o maior desses valores. Qual o maior valor aqui? Não é o 27? E aqui o menor valor não é o 0? Então, 27 é o valor máximo absoluto e 0 o valor mínimo absoluto dessa função no intervalo 2,10. Então, de uma forma geral, como devemos proceder? Calculamos f de A e f de B, o valor da função nas extremidades do intervalo. Encontre os valores de f nos números críticos do intervalo aberto AB. O maior valor das etapas acima é o máximo absoluto de f em AB. E o menor valor é o valor mínimo absoluto de f em AB. Exemplo, a temperatura de um corpo é dada pela função 1/3 de T3 menos 3T2 mais 8T mais 10. T variando entre 1 e 6, com T em minutos e FT em graus centígrados. Encontre a temperatura máxima absoluta e a temperatura mínima absoluta nesse intervalo de tempo. Bem, como pelo teorema do valor extremo, uma função contínua tem um valor máximo e valor mínimo absoluto no intervalo, né? A função é contínua, o intervalo é fechado, então ela tem uma temperatura máxima absoluta e uma temperatura mínima absoluta. Você lembra que a gente tem que achar os valores da função nas extremidades, o f do 1 e o f do 6, e depois encontrar o valor da função nos números críticos no intervalo aberto, né? Então, inicialmente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos determinar o valor de f de 1 e de f de 6, tá bom? Então, vamos encontrar esses valores aqui. Tá? Bem, o f do 1, bem tranquilo. Você vai lá na função, lá em cima, e troca o x, o t por 1, né? Então, aqui fica 1/3, porque 1 ao cubo é 1, menos 3, mais 8, mais 10. Aqui fica 1/3, né?
Menos 3 com 8 dá 5. 5 mais 10, 15. 1/3 mais 15. Somar 1/3 com 15, você pode pôr o denominador 3 aqui, ó. 3 vezes 15, 45. Soma com 1, 46 terços. Aproximadamente 15,33 graus, tá? Agora vamos fazer o f do 6. Mesma coisa, trocamos o t por 6. 6 ao cubo é 216, então fica 216 por 3, menos 6 ao quadrado é 36, 3 vezes 36. 8 vezes 6 você pode pôr 48, mais 10. Então, o resultado aqui, né, quando você soma esses números aqui, né, vai dar 216 por 3 é 72, tá? 3 vezes 36 é 108, mais 48, mais 10. E o resultado aqui dá 22, tá? 22. Bem, aí a gente determinou os valores nas extremidades. Agora nós precisamos de encontrar os números críticos entre 1 e 6, tá? Então nós precisamos encontrar os números críticos entre 1 e 6. O que é número crítico? É onde a derivada é zero ou não existe. No nosso caso aqui, as derivadas existem, né? Porque por uma função polinomial, você vai ver a derivada aqui agora, tá? Então, quem vai ser a função derivada, né? A função derivada. Então, vamos voltar lá em cima, vamos pegar aqui, ó. 1/3 de t3 dá 3t2. Menos 3t2 dá menos 6t. De 8t dá 8. Então, essa é a função derivada, né? Então, a nossa função derivada, o f' de t, é quanto mesmo? t2 menos 6t mais 8. Tá? Agora, para saber, ela tem derivada para todo t, né? Dentro daquele intervalo aberto. Então, vamos ver os críticos. Vamos pegar a derivada igual a zero. Quando você pega a derivada igual a zero, você tem uma equação do segundo grau. 6t mais 8 igual a zero. Aqui você obtém t igual a 2 ou t igual a 4. Aí você tem que substituir na função, né? O 2 e o 4. Tudo bem? Então nós vamos calcular o f do 2. Quanto que vai dar o f do 2? Lá na original, hein? Lá em cima. Então você vai pôr 2 aqui ao cubo. Fica 8 terços menos 12 mais 16 mais 10. Tá? Então o f do 2 aqui, vamos escrever o que a gente falou. 8 terços menos 12 mais 16 mais 10. Né? Somando esses números aqui, eu deixo 8 terços aqui quieto, os números aqui dá 14. 8 terços mais 14, 3 vezes 14, 42. Com 8, 50 terços. 16,66, tá? E o f do 4, como que a gente faz o f do 4? Mesma coisa, vai na função lá em cima, na original, e troca o t por 4. Fica 64 sobre 3, 3 vezes 16, 8 vezes 4 mais 10. Tá? Então o f do 4 vai dar quanto mesmo? 64 sobre 3, que mais? Menos 48, mais 32, mais 10. Então vai dar 64 terços, que mais? Menos 6. Fazendo essas continhas aqui, ó. 42 positivo e 48 negativo, menos 6. 3 vezes 6, 18. 64 menos 18, 46 terços. Então, o nosso candidato a máxima, a temperatura máxima e temperatura mínima deve ser escolhido entre 46 terços, tá?
22, 50 terços e 46 terços. O maior aqui é o 22, tá? Esse é o maior. Esse 22 aqui é o maior. Temperatura máxima é 22. Agora, a menor, né, vai ser o 46 terços, tá? 46 terços. Aparece duas vezes, tanto faz. Você pode pegar esse daqui ou esse aqui, tanto faz. Que é a temperatura mínima, né, absoluta. Então, respondendo aqui a nossa pergunta, né, as temperaturas máximas e mínimas absolutas são 22 e 46 terços. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima. Até mais!